custo da transposição do Rio São Francisco salta de 4 para mais de 8 bilhões de reais. O Ministério Público de São Paulo denuncia 14 executivos por fraude na licitação das obras do metrô. No Distrito Federal, médico se recusa a atender mulher com marcas de violência doméstica. Smartphones aumentam o risco de acidentes de trânsito. E na capital paulista, música clássica domina espaço que era ocupado por usuários de drogas. O RB Notícias está no ar. Boa noite. O ex-governador de São Paulo, José Serra, é o candidato do PSDB à Prefeitura da capital paulista. Mais importante do que isso é trabalhar nestes meses para que as pesquisas se transformem em resultados. O governo promete beneficiar mais de 12 milhões de brasileiros com a transposição do Rio São Francisco. É a maior obra do PAC, só que está atrasada e vai custar quase o dobro do previsto. Deveria ser entregue no final deste ano, mas ficou para 2015. Os custos saltaram de 4,5 bilhões para mais de 8 bilhões de reais. O sertanejo costuma dizer que a esperança é a última que morre. E foi enterrado hoje, em São Paulo, o corpo do estudante de engenharia André Alves Leso, morto ontem após ser baleado em uma briga entre torcedores do Palmeiras e do Corinthians. O confronto entre palmeirenses e corintianos na zona norte da cidade pode ter sido marcado pela internet. A violência deixou outros 6 feridos, um deles também baleado e está em estado grave. A Polícia Militar prendeu 2 torcedores suspeitos de participarem do conflito, mas eles foram liberados horas depois. Dentro do Pacaembu, uma briga entre os próprios corintianos. A gente acabou de receber agora a notícia, através da nossa editora Vanessa Nakassato, de que o Vinícius, ele estava internado no Hospital São Camilo, aqui na zona oeste da capital paulista, e ele acabou falecendo agora há pouco. Agora, o que a gente pode fazer para acabar com essa violência nos estádios? Porque a gente sabe que é constante. A gente já tem 2 vítimas aí. 2. Ô, Josi, o que aconteceu foi o seguinte. E você vai ver a seguir. Prefeitura do Rio de Janeiro batiza a rua em homenagem ao humorista Chico Anísio. E na capital paulista, a música clássica domina espaço que era ocupado por usuários de drogas. Mas antes, veja as previsões do tempo para as regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Senador Demóstenes Torres pede afastamento da liderança do DEM. Mais setores ganham redução do IPI. Em São Paulo, senhoras de meia-idade assaltam em plena luz do dia. Tuberculose é a 4ª causa de morte por doenças infecciosas do país. E em Brasília, piquenique reúne famílias de crianças com síndrome de Down. O RB Notícias está no ar. Boa noite. A Comissão de Ética da Presidência da República deu prazo de 10 dias para que o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, se manifeste sobre as acusações de tráfico de influência. Por diferença de apenas um voto, a Comissão de Ética resolveu pedir explicações sobre as consultorias prestadas pela empresa do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E o senador Demóstenes Torres pediu para deixar a liderança do partido no Senado. A solicitação foi feita por meio de carta enviada esta tarde ao presidente do DEM, o senador José Agripino. Torres disse que espera o julgamento criminal pela Procuradoria-Geral da República, mas espera ser poupado de um processo no Conselho de Ética do Senado, que poderia acarretar na perda de mandato. Ney Gonçalves Dias, boa noite para você. Inclusive, depois do envio dessa carta, o partido até cogita expulsá-lo, né? Eles roubam para utilizar no tráfego e roubam para manter as motos do tráfego. Obrigado, José. Obrigada, Ney, pelas suas informações e até quinta-feira. E olha, a combinação assassina de álcool e direção continua fazendo vítimas em todo o país. Em São Paulo, um motorista embriagado invadiu a calçada e matou 2 pessoas. A Kombi só parou depois de bater no poste. A Agência Nacional de Petróleo afirma que o novo vazamento na bacia de Campos poderia ter sido evitado. Bastaria que a americana Chevron tivesse revestido o poço corretamente depois do acidente em novembro. A Agência Nacional do Petróleo considera que não houve negligência da Chevron nos 2 vazamentos de óleo na bacia de Campos.
Foi condenada a mais de 40 anos de prisão a mulher que matou a garota Lavínia Azeredo, de 6 anos, em fevereiro do ano passado, na Baixada Fluminense. A acusada era amante do pai da menina. Parentes e amigos da vítima vestiam camisetas em memória de Lavínia e levaram cartazes pedindo justiça. O líder da quadrilha, conhecida como Gangue das Loiras, foi preso no litoral de São Paulo. Ele estava com uma das mulheres que fazem parte do bando responsável por mais de 50 sequestros relâmpago na capital paulista. O casal foi capturado em Praia Grande, no litoral de São Paulo, quando se preparava para fugir de ônibus para o nordeste do país. O humorista Chico Anísio morreu esta tarde aos 80 anos de idade. Ele estava internado desde dezembro no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Ao longo de 65 anos de carreira, Chico Anísio criou mais de 200 personagens no rádio, na TV, no cinema e no teatro e se tornou um dos maiores artistas do país. Chico Anísio apresentou piora nas funções respiratória e renal na quarta-feira e hoje sofreu 2 paradas cardíacas. No Distrito Federal, um esporte radical está atraindo o interesse de muitos jovens. É o BMX, que não para de crescer no país e rende muita emoção aos praticantes. Para descer essa rampa é preciso coragem. E eles fazem parecer fácil. Dentro da pista, fora dela, no ar, lá para cima. Com muita técnica ou pouca, o BMX Indoor é um esporte em crescimento no Brasil. Uma vigilância 24 horas por dia garante a preservação de aves e animais marinhos em uma ilha no litoral paulista. O Parque da Laje é um dos principais pontos de mergulho do estado. Conheça agora esse santuário ecológico. Nosso destino fica a 45 quilômetros da costa. No caminho, somos acompanhados por golfinhos. O RB Notícias fica por aqui. Uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã. Até lá!